Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é a Beijanise do Alpar Arqueológico. Nós estamos iniciando hoje uma série de conversas boas. Eu não queria colocar esse nome live, é tanto nome em inglês pra gente que vive aqui no Brasil, né? A gente quer fazer conversa boa, com gente boa e aproveitar esse tempo da gente, assim, às vezes à noite em casa, e para conversar com gente bacana, saber de iniciativas bacanas, que tem muita gente por aí no Brasil fazendo. Gente que faz a diferença e falar sobre cultura, sobre música, sobre arqueologia, sobre economia criativa, sobre projetos interessantes. Então, eu vou chamar aqui a Railda para poder conversar com a gente. Quem quiser ir fazendo suas perguntas e tudo mais. E vamos lá para a nossa conversa boa. Ela ainda não entrou, mas a gente vai conversando aqui. Pois bem, ao Pará Arqueológico, ela nasceu de uma vontade nossa de falar de arqueologia para outras pessoas, de sair da bolha. Eu trabalhei como professora há muitos anos e também depois como arqueóloga eu fui trabalhar no IFAM. E ali eu vi que existia a vontade, mas às vezes a gente não conseguia trabalhar com arqueologia da forma como a gente queria. Nós fizemos uns projetos muito legais, mas a coisa era mais voltada para fiscalização. E não adianta a gente, de repente, ficar só apagando o fogo, né? E dentro dos projetos interessantes que nós começamos a fazer lá na Alpará, peraí que a Railda tá me ligando aqui, deixa eu ligar para ela. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou esperar ela entrar. Que a gente começou a fazer lá no IFAM, tiveram projetos lá em Canindé de São Francisco. E a partir disso aí nasceu a nossa vontade de começar a trabalhar com essa questão da arqueologia pública, de artesanato e tudo mais. Mas a arqueologia pública, quem vai dizer para vocês é a Railda. Dentro, nossas histórias estão entrelaçadas. Deixa eu dar uma ligadinha aqui para ela. Já vi Laura, já vi o pessoal da Sertur. Oi, Messinho. Pastora. Oi, Oi, Railda. Bem-vinda. oi, Bem-vinda. obrigada. Oi, gente. Que bom, viu? Eu estava ansiosa, já estava bem ansiosa aí. Queria, Nervosa! Railda, queria muito agradecer você por estar aqui iniciando com a gente aqui iniciando esses papos todos. Você sabe que você faz parte dessa história da gente, né? Desde lá do IFAM, de todas as coisas que a gente fez e todas as conversas que nós tivemos, sabe? E assim, eu quero dizer para você que é um privilégio estar com você aqui conversando com a gente. E olha quanta gente bacana que está por aqui. Tom, eu vi que você entrou. Laura. Então, Railda, É você tanta pode começar a saudade, falar. viu? Ah, É nossa. tanta... Então, Pode, beija. pode dizer quem é a Railda e pode começar a falar aí Eu, sobre essas coisas boas que você tem para eu já dizer vi, pra gente. eu já vi tanta gente aí assim legal, que eu tenho paixão. Vi Fernando, que trabalhou no museu, que mora em Paulo Afonso. Então, assim, eu estou muito feliz, com muita saudade de todo mundo. E para mim é um privilégio, né, Beijar essa sua empreitada corajosa, né, diante desse cenário e me chamar, né? Me senti muito lisonjeada, assim, achei que muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, fazer parte desse projeto, colaborar um pouquinho com as minhas experiências, com as minhas loucuras, com os meus trechos, né? Mas, de qualquer maneira, é bom de poder ter alternativa para fazer com que as coisas andem, que as pessoas saibam que nós estamos aqui, que nós saibamos que as pessoas estão do outro lado, com saudade, trabalhando, pensando em voltar, pensando como voltar, né? Porque a gente sabe que a coisa não vai ser da mesma forma que é, né? Então, muita gente que está passando aí eu conheço, alguns eu ainda não tive o privilégio. Eu sou Railda Nascimento, eu sou Distância, do bairro do Pim, né, de um bairro operário. Nunca trabalhei em fábrica de tecido, mas todo mundo da minha família trabalhou. Eu sou de um bairro que eu cresci
ouvindo o apito da fábrica. Então, mesmo não trabalhando nessas fábricas, eu fazia os meus horários em função desses apitos. Então, sempre foi muito interessante perceber o quanto a nossa vida, a nossa história, ela se volta em função de algumas referências, né? Nesse caso, a minha infância toda, juventude, a referência era os apitos das fábricas peixes aqui do bairro Bonfim. Então, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. Sou professora desde 95. Eu entrei em 94. Tá ouvindo bem, Beija? Eu acho que tá meio travando. Eu não sei, pessoal, tá bom para vocês aí? Porque a imagem para mim aqui, mas pode ser meu celular. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Como é que tá aí? Sim. Nicolas, que é o cineasta. Nicolas, diz aí como é que tá a imagem e o som. Gente, tá todo mundo, meu amor, que saudade. Tá todo mundo se encontrando. Gente, era isso que a gente queria. Tá ouvindo bem, Fred? Ah, então a imagem tá meio de... então bora. Tá ouvindo, tá bom. Sim. Mas eu não sei como é que faz. É a internet, aqui tem chovido bastante. Então, eu entrei na UFES, na UFS em 94, e no primeiro semestre, aí eu peguei 3 meses de greve, e no primeiro semestre, uma diretora chamada Juvenice, de uma escola que eu estudei, ela me convidou para dar aula. Aí comecei a dar aula em 2 quintas séries, né? Viados e os guris. Mas daí eu fui percebendo que a minha escolha foi uma escolha que fazia sentido, né? Então, eu começo a minha história em sala de aula de educação em 95. E daí em diante eu continuo iniciando escola pública, escola particular, e a minha história na educação ligada à arqueologia, começa exatamente em 2002, quando eu faço uma seleção para o Museu de Arqueologia de Xingó, né? Nessa época eu tinha seleção, eu tenho como bolsista, era aluno de geografia e já no bacharelado. E aí, então, a gente vivenciava uma educação patrimonial em Aracaju e na Grande Aracaju. Nós tínhamos como coordenadores o professor Fernando de Carvalho. Tá ruim, Beija? Tá, o áudio tá bem travando. Pessoal, o que vocês acham da Railda sair e voltar? Mas aí eu não... eu acho que eu vou tentar chamar você de novo. Melhora? Veja aí, coloca aí o fone. É que a imagem também tá meio travando. Eu acho que o sinal não tá legal. Mas vamos aguardando aí, pessoal. Vai dar certo, dar certo. O fone tá bem? O áudio melhorou? Ou talvez mudar no lugar da casa. Veja aí. Ou vamos tentar chamar de novo? Você quem sabe, eu não sei lidar com isso não, eu só me atrevo aqui. Como se você fosse sair, aí eu te chamo de novo. Pronto, você sai tá aí. Certo. Chamar de novo. É isso mesmo, gente, tecnologias. Vamos ver agora. Oi, agora? Melhorou? Olha ela, gente, maravilhosa. Então pronto. Agora sim, bora lá. Então, quer que eu reinicie? Como é que faz? Eu fico meio desorientada. Não, pode. Conta aí depois que você estava na escola particular, que eu acho que até lá deu para. Então, e aí eu comecei a dar aula em escola pública, escola particular, né? Fazia a Federal Sergipe em Aracaju e migrava. Acho que desde sempre a minha vida está no trecho. Aracaju, Estância, depois em Diaroba, Aracaju de novo. Então, em 2002, eu fiz uma seleção para bolsista no Museu de Arqueologia de Xingó. E aí eu comecei a vivenciar uma educação para arqueologia, na arqueologia, né? Focada nessa ideia do que é arqueologia patrimonial, que a gente vai conversar um pouquinho. E aí os meus coordenadores, eles eram simplesmente Fernando Luiz de Carvalho e a professora Tereza Cruz. Então, assim, um aprendizado absurdo. Há muito esporro, mas era divertidíssimo. Eu comecei a me envolver. E aí existia um projeto chamado O Museu Vai à Escola e a Escola Vai ao Museu. Então, nós íamos para as escolas e tínhamos, assim, várias oficinas, né? Essa relação com o professor,
passar o conteúdo da arqueologia, da pré-história para o professor, que intermediava junto ao aluno, depois juntava todo mundo. E aí aconteceu que, depois do meu início como bolsista, eu fiz a seleção para o mestrado em Geografia, mas na área de concentração em estudos arqueológicos pré-históricos. E aí eu, então, trabalhei com material lítico lascado de 18 sítios arqueológicos do PAX, do Projeto Arqueológico de Xingó. E foi também fenomenal, né? Eu, de uma experiência da geografia, sempre gostei da geografia física, me deparar com um material que, no início, era muito difícil compreender, como é que aquele bloco rochoso tinha marcas feitas por grupos do passado. Mas o meu orientador simplesmente era bibliográfico. E aí, então, eu consegui enxergar, né? Ler as peças, as pedras, os artefatos e compreender o quão é importante a gente se deslocar de um tempo para o outro a partir desse conhecimento, a partir dessa prática da educação, né? Como a gente se envolver com as nossas memórias a partir de artefatos que parecem ser simples ou talvez insignificantes, ou talvez difíceis de ser lidos, mas que nos transporta para um contexto fenomenal. E meio que foi assim que eu entrei na arqueologia, né? E uma outra dada interessante, que quando eu estava terminando a licenciatura, eu precisava completar os créditos complementares, fazer os créditos complementares, aí eu fui para a grade. Tá ouvindo, Beija? Tá bem cortando. Tá bem cortando. E a imagem de novo. Você tem outro lugar assim na casa que pega melhor a internet? No mesmo tempo, só foi no mesmo tempo. Minha gente, tá arrasada. Só um instante, viu? Deixa eu ver se eu abro aqui. Pois é, eu achei um lugar bom. Eu estou pro mesmo tempo. Pois é isso. A primeira televisão da transmissão lá com Chateaubriand também teve problema, assim. Qualquer coisa a gente bota um bombril, igual fazia antigamente. Ainda tá com a imagem, não, ainda tá com a imagem ruim. Caraca, minha gente. Como é que a gente faz? Me ensine, aí vocês entendidos da chamada tecnologia, as lives. Pois é. Vamos tentar por uma última vez você desligar e voltar de novo, sair e voltar de novo. Porque a história tá tão boa, né, gente? Segura aí, pessoal. Sai e volta de novo. Mas a luz em outros recintos aqui, a luz é ruim. Nós temos um tá direito alto, a luz é muito boa. Mas é porque... É porque a imagem tá... Não é nem a imagem, é a voz que tá cortando. Caraca. Fica perto do roteador do celular, da internet. Isso melhora? É possível? Melhora. Então, acho que sim. Ó, se Moisés falou, é porque é verdade. Eu vou pegar aqui pro meu lado, só um instante. Márcia, eu vi que você tá por aí também. Bem-vindo, viu? Só um instantinho, hoje eu vou auxiliar aqui. Gente, é muito difícil fazer live, viu? Não, mas é isso. É porque as pessoas são tão maravilhosas. Aqui chega a internet fica assim. Veja aí, agora danou-se mesmo. Então, pessoal, enquanto ela tá vendo aí a questão da internet, aí contar para vocês que eu conheci Railda lá no museu. Na verdade, ela já tinha estudado com minha irmã, com Nini, na universidade, e a gente sempre ouvia falar de Railda, mas eu conheci Railda no museu, assim, e trabalhando no IFAM. Interessante é que eu ia para lá para fiscalizar e ficava hospedada lá, né? Ao mesmo tempo que reclamava, eu ficava lá hospedada no Max. O Max é um museu universitário maravilhoso, viu? Quem não conhece ainda, eu super recomendo de conhecer. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Deixa eu achar a Railda. Eu acho que ela caiu mesmo agora. Ela caiu mesmo. Então eu vou falando aqui da Alpará. Ah, voltou. Deixa eu ver aqui. Visualizar.
Deixa eu ver se ela entra agora. Melhorou? Agora Veja. você tá quase aqui. Eu Tá, botei no tá colo ótimo. o roteador tá no colo. Ô, minha gente, então, eu mandei todo mundo desligar. Os cachorros desligaram, todo mundo desligou o uso da internet. Então, melhorou muito, bem mesmo, Beija? Dá pra continuar? Tá mais ou menos, tá mais ou Meu menos. Mas Deus, vamos ver é aí. difícil. Odiei, viu? Isso foi muito complicado. Se joga aí na fala, que a coisa a gente faz um podcast. Mas deu uma melhorada, vamos ver. Então, e aí eu estava falando sobre 98, né? 99, não sei. Posso falar a data não, que eu vou me entregar. Eu precisava completar os créditos, e aí tinha uma disciplina chamada Pré-História Sergipana, professora Verônica Nunes. Eu pensei, eu vou fazer, né? Deve ser uma coisa interessante. Sei que foi através dela que eu conheci candidato São Francisco, o São Francisco daquele lado. A época não existia o Marx ainda, mas foi através dela que eu comecei a perceber que a arqueologia era alguma coisa interessante. E aí a coisa se abriu. Terminei indo para o Museu de Arqueologia, estou até hoje. Esse ano eu chego à maioridade, faz 18 anos que eu estou no Marx. É um tempo grande, assim, de muitas conquistas. E efetivamente, a educação patrimonial entrou no contexto de raio da bolsista no museu. Então, eu era bolsista, começou a executar essas várias atividades, essas várias experiências de tentar ampliar ampliar a conexão, né? A fala, o diálogo entre a ciência e o estudante, o professor, a comunidade em geral. Então, pensar quais vínculos nós podemos ter, e eles de fato existem, e a educação, antes de ser educação patrimonial, a educação de maneira geral, ela tem essa função de dialogar com várias áreas, outras áreas do conhecimento, no sentido, pensando cada disciplina, pedagogia, geografia, história, arqueologia, e favorecer esse diálogo enquanto pessoas que têm o conhecimento teórico, científico, e aquelas pessoas que praticam cultura, que fazem a cultura, mas efetivamente elas não se apoderaram ainda, não tinham consciência do valor desta dentro do contexto social. E foi assim, meio que assim que eu entrei na arqueologia, que eu entrei nessa vertente da educação patrimonial. Laura estava aqui perguntando justamente isso, porque ela não sabia como é que você tinha chegado no Max. Você foi para a educação patrimonial, como é que você chegou no Max? Então, eu, como bolsista, eu fiz seleção. Nessa época, o Max fazia seleção e abria para várias áreas de conhecimento, gente da biologia, da história, da geografia. Eu fiz a seleção e fui selecionada como bolsista. Então, eu fiquei como bolsista do Max durante 2, 3 anos. Depois tinha um projeto da Petrobras, eu fui contratada via FAPESE. E lá, em 2007, eu migro de vez para candidatar como coordenadora de exposição. Nesse meio tempo, eu fiz mestrado com material arqueológico, vivenciei o Max enquanto já funcionária também como pesquisadora, e desde então estou por aqui, né? Ou estou por lá. Todo mundo te conhece, já é Railda do Max, é Railda do Max. Pois é, eu vi que passou Álvaro, o Felipe, tá aí, Fernando, e gente, saudade de vocês. Os meus parentes já entraram, deram oi para mim também. E foi assim, veja, que na realidade eu começo a desenvolver, né, essa prática mais voltada para a comunidade, né? Eu tenho uma experiência que antecede, inclusive, a minha entrada na arqueologia. Quando eu dava aula em Diarópolis, dei aula em Diarópolis 2 anos, um contrato do Estado, e eu estudava ainda na UFS, e às 5 da tarde eu pegava o Rota Sul, o motorista era Naldo, e eu atravessava a 101, Aracaju, vinha em Diarópolis, passava por minha casa, eu vinha em minha casa. E quando eu chegava em Diarópolis, eu me deparava com uma condição muito complicada. A escola que eu lecionava não tinha parede. As paredes só eram as paredes externas. Você entrava e no pátio, as paredes não tinham paredes no centro da escola. Então havia um pátio e todo mundo se enxergava. Você tem que tentar controlar o volume para não atrapalhar a aula seguinte. Nesse contexto, nós tínhamos alunos de vários povoados. Os alunos eram buscados na escola às 5 da tarde, vocês terem uma ideia.
E aí chegavam na escola Nossa. 7, tinha o lanche, né? Às vezes tinha até a janta. E esses meninos, eles tinham uma carência no sentido geral da palavra. Então, eles tinham um conhecimento formal limitado. Eles não se conheciam, apesar de serem do mesmo município. Eles eram trazidos das suas comunidades para a sede municipal, porque não tinham outra opção, em condições ruins. E aí eu comecei a perceber que a gente podia usar da educação para transformar, auxiliar na transformação dessas vidas. E eu acho que depois de tudo isso, exercendo esse papel na área da educação, trazendo o patrimônio para mais próximo de quem realmente vivencia o patrimônio, eu acho que a minha história na educação patrimonial começa lá em Viaroba ainda. Antes mesmo de eu conhecer arqueologia, a professora Verônica Nunes, o professor Fernando Lins, a professora Tereza Cruz, Sueli Amâncio, que está aí. Antes mesmo de conhecer esse povo bom todo, eu acho que eu já meio que fazia uma educação em que se tentava fazer com que as pessoas compreendessem o seu valor enquanto cidadão, o seu valor de maneira geral, no sentido geral. Eu vi a tampata da live de Álvaro, que está aí, e ele falou em pessoas invisíveis, né? Em artistas invisíveis. Foi maravilhosa a live. Então, eu percebi naquele contexto que existiam pessoas com valores absurdos, mas eles eram invisíveis aos olhos do gestor, aos olhos da própria comunidade. E eu acredito que a minha inserção dentro desse contexto da educação patrimonial começa antes mesmo de eu entrar na arqueologia. Mas é a arqueologia que faz uma reviravolta na minha vida, né? Junto com a geografia, que é a minha paixão primeira. A geografia me joga num contexto de um mundo maior, né? De um mundo mais amplo, de um mundo mais integrado. Railda, tem várias pessoas, como a Opará, ela tem gente que segue a Opará e que está aqui, que não é da arqueologia. Você podia explicar seu conceito de arqueologia? O que é arqueologia para você? Você que é tão apaixonada assim. O que é essa arqueologia? Então, o que é essa arqueologia? Olha, depois eu quero falar do turismo, que é a mesma angústia que eu tenho com o turismo hoje, eu tinha com a arqueologia. Eu achava a arqueologia mesmo que não fosse suficiente. Permite os arqueólogos, se a Eliamante me permita. Achava que não fosse suficiente. Parecia que a arqueologia sabia de tudo, fazia tudo. Ela fazia a ciência dentro da academia e esse mesmo formato era transportado para a comunidade. A comunidade não alcançava aquilo que era dito por esses pesquisadores. E quando eu cheguei ao museu, vindo da geografia, eu comecei a perceber que a arqueologia tem um potencial absurdo. E hoje está provado. Eu acho que ninguém melhor do que a arqueologia faz a educação patrimonial efetiva. Ninguém mais do que a arqueologia efetivamente faz uma arqueologia pública. Mas acho que isso só acontece no momento que as pessoas, que os pesquisadores, que os arqueólogos, eles abrem os olhos para ouvir a comunidade. Para tratar a comunidade como aquele que produz, de fato, as relações sociais, as relações históricas, as relações com o patrimônio, com o meio, são essas pessoas que vivenciam isso. Mesmo que nós tenhamos, talvez, uma condição teórica de analisar, né, de filtrar algumas situações, mas é na comunidade que a gente consegue realmente, digamos que, fortalecer tudo aquilo que é pensado na academia. E a arqueologia, ela tem essa capacidade. Hoje eu vejo que a arqueologia, se praticar de maneira que entenda que o conhecimento não vem de um lado só, ele está circulando. É uma interface entre a ciência arqueológica e quem faz essas comunidades. Então, a troca é constante. Ao tempo que a gente faz essa troca, vivencia, exercita o papel realmente de cidadão, ao tempo que a gente ouve os invisíveis, ao tempo que os invisíveis passem a existir diante do seu potencial, dos seus problemas, dos seus conflitos, a gente começa a perceber realmente que a arqueologia faz a diferença. Então, a arqueologia, ela é talvez hoje aquela que melhor encabeça, que melhor lidera a atividade da educação patrimonial, a atividade da arqueologia pública de fato.
Eu acho que realmente a gente poderia ir muito além. Laura, a semana passada, falou na live que é preciso que a academia ela dialogue mais. Laurita, é essencial. Sim. Qualquer que seja a área de conhecimento, ela tem que sair dos muros das universidades e exercitar, executar, transportar aquilo que foi captado no meio, no seio da comunidade e devolver. Não adianta ser produto deixar na academia, é preciso levar esse resultado para ver se, de fato, aquilo que você captou, aquilo que você escreveu, faz sentido. E talvez nem faça, né? E assim, o que eu percebo é que as pessoas têm interesse por arqueologia. Tem gente que tem, muito arqueólogo que tem birra lá com Indiana Jones, mas queira ou não queira, muita gente cresceu vendo aquilo ali e pensando em aventura, em descoberta, em conhecer coisas novas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse gancho, desse olho que brilha das pessoas a ouvir falar sobre arqueologia. A gente vê isso no museu, não é, Railda? É verdade. Eu estou vendo aqui Camilo, beija, meu Camilo Cheiro. Um exemplo vivo do que é arqueologia pública, do que é educação patrimonial efetiva é Bruno. Bruno, hoje eu tomei a cajuína, Bruninho, viu? Lembrei-me de você. Bruno, lá do Piauí, né? Bruno tem um trabalho que é fenomenal. Ele digamos que ele penetra a comunidade, ele vivencia, ele vislumbra, além do que é possível ver no contexto da arqueologia a partir dessa vivência. Então, é um tempo que a arqueologia realmente, né? E aí eu penso também como você, veja. Eu assisti Indiana Jones todos, achando aquilo magnífico. Eu morria de medo das serpentes que apareciam. Mas aquela aventura trouxe a Naja. A Naja. Tomara que só tenha a Naja. Então, vejam só. Aquelas aventuras fantasiosas, né, que na realidade destruíam o patrimônio, é aquilo que traz, é a primeira sementinha. E aí vem a ciência, né? Vem a academia para negar aquilo que tinha de erro e você perceber o quanto a arqueologia ela é, gente. Eu acho que a arqueologia é isso. As mãos suam, né? A gente meio que... o olho arregala. A arqueologia é isso. A arqueologia é paixão. A arqueologia não é somente você delirar, encontrar um artefato lítico, né, por acaso, ou você se deparar com um paredão como o paredão como o do Maribundo, como o do Vale dos Méxicos, como o do Mundo Novo. Mas é você perceber que... Gustavo tá aí. O Gustavinho charmoso. Então, tudo isso perpassa por você e além de conceitos, né? E muito além de conceitos, e muito além da biblioteca. Você realmente transpor essas paredes, esses limites, sejam limites físicos, limites teóricos, e trazer um pouco para si. Nós precisamos ouvir os seres humanos. São eles quem fazem tudo isso que a gente diz que pesquisa. O trabalho teórico e o trabalho conceitual, o trabalho metodológico da arqueologia, ele é muito bonito e muito importante, mas ele tem que chegar mais perto das pessoas, sabe? Eu sempre vi, desde que eu fui para arqueologia, que todo congresso, sempre que a gente está falando sobre arqueologia, tudo vai acabar lá na educação patrimonial, na arqueologia pública. Todas as conversas, não, é porque as pessoas têm que ser conscientizadas, têm que ser sensibilizadas, tem que isso, tem que aquilo. Só que é o seguinte, alguém tem que fazer isso, e para isso nós precisamos também de métodos, de conceitos, de ter um arcabouço teórico sobre isso. E a gente tem que gostar de gente, tem que gostar de estar lá com gente mesmo. Isso é o mais importante. E falando nisso, Railda, e sobre a arqueologia pública? Tem, assim, para o pessoal que não conhece a arqueologia, o que seria essa arqueologia pública? É interessante você falando disso, né? A necessidade que a gente precisa em pensar métodos, criar metodologias efetivas para que a gente possa dialogar, né? Abrir esse canal entre a ciência e a comunidade. E aí eu percebo o seguinte, a arqueologia pública é muito recente, é um conceito dos anos 70. Né? Então, isso talvez seja a prova de quanto tempo tem trabalhado, feito a arqueologia sem necessariamente dialogar
com quem vivencia, com quem produz cultura, com quem produz ou produziu esse patrimônio. Então, nos anos 70, a arqueologia pública surge como, nos Estados Unidos, como uma tentativa de diminuir os danos provocados aos sítios arqueológicos, o patrimônio de maneira geral. Então, surgiu como uma forma de trazer academia para a vivência. Eis o grande entrave, como criar esses canais de diálogo. E um outro detalhe que a arqueologia pública traz, e assim, eu acho que talvez seja um dos maiores destaques, é a multidisciplinaridade. A arqueologia pública, na proposta lá dos anos 70, e aqui no Brasil mais recente, anos 80, anos 90, ela sugere que nós pensemos e agreguemos a esse projeto de sensibilização, de comunicação, de intervenção, de proteção do patrimônio, outros profissionais. Dani Medeiros está aqui da nota do Max, né? Ela é assistente social. Dani. Então, por que não pensarmos como trabalhar essas linguagens de aproximação com a comunidade, se nessas comunidades nós temos problemas sérios socioeconômicos? Aí entra esse social. Por que não pensar em um trabalho arqueológico e levar um pedagogo para campo? O pedagogo ele pode pensar várias formas de linguagens apropriadas para cada grupo, né, que estiver ali a nos observar, porque muitas vezes a gente não enxerga. Aí vem aquilo que Álvaro falou, os invisíveis. Então, a arqueologia pública vem nesse sentido, uma tentativa de preservar, de diminuir os danos, necessariamente trazendo outras áreas de conhecimento para junto da arqueologia. E aí é quando a arqueologia dá aquele salto, né? Talvez salto de qualidade, não sei. Ao tempo que ele introduz outras áreas do conhecimento dentro desse processo. Um processo que é contínuo, um processo de diálogo, de construção, de conflitos, né? Porque não é fácil a gente chegar numa comunidade em que elas vivenciam pinturas rupestres desde sempre e elas não sabem o que significa, e qual a importância, e o que isso pode vir a render do ponto de vista da sua condição enquanto cidadão dentro desse contexto macro. E assim, o que a gente está fazendo aqui agora é arqueologia pública, falando sobre arqueologia para o público. E quando se trabalha, e assim, eu estava conversando com Laura e com o professor Tom, que a gente nunca viu tanta gente falando sobre arqueologia. E tem gente, você ouve gente da Amazônia, você ouve gente do Sul, você ouve gente de cidades pequenininhas agora falando sobre arqueologia. A gente tem muita coisa para falar e tem muita gente interessada em escutar isso. É a hora da gente trocar ideias e assim, por que a gente não estava fazendo isso antes? Né? É a pergunta. Perfeito, Beija, né? Por que eu sou tão, assim, meio que desorientada em relação a lidar com essas tecnologias, se elas existem há tanto tempo? Quem me ajuda é Beija e Daniela, né? Dani é que quebra meu galho, porque eu realmente não tenho jeito. E você falou tudo. Por que a gente não fala com as pessoas? Por que a arqueologia, os arqueólogos novos, os do meio do caminho, os mais antigos, não se comunicam? Não cria um canal de diálogo. E aí é a questão. E esse diálogo ele pode ser facilitado com a inserção de outros pesquisadores que não somente da arqueologia. Nós não sabemos tudo, ainda bem. Né? Eu acho que ainda bem, a gente né? realmente busque diálogos não somente com a comunidade, que muitas vezes está lá e não conhece, né? Eu vou narrar para vocês, se me permite, uma outra experiência, e foi você quem me privilegiou com essa experiência, que foi aquele trabalho do Pará Coletivo lá na Curituba. Sim. Curituba é um povoado em Quebrada São Francisco, e esse projeto que tinha foi o IFAM, né, quem projetou, e parece que foi a Bientec quem desenvolveu o projeto. Eles desenvolveram uma atividade na Curituba, e Curituba está envolvida por sítios arqueológicos, por uma série de quebra de paralelepípedo. Então as pessoas destroem, né, os icebergzinhos, detonam o granito e para virar calçamento que a gente vai pisar depois, sem saber de onde veio, quem foi que se lascou literalmente para quebrar aquele bloco. E aí a gente teve uma atividade interessante que para que a comunidade ela pudesse
se aliar, né, se aproximar da arqueologia e pudesse proteger, ao tempo que encontrasse um sítio, esse sítio fosse, então, conservado ali inteirinho, não fosse detonado por dinamite, eles buscassem um museu. Nós fizemos uma proposta a 14 homens que quebram pedra na Curitiba. Marcamos para um domingo, tal domingo, que 7 horas da manhã a van estaria lá, o ponto X para os caras para eles conhecerem o museu. Vocês acreditam que não apareceu um cabra de peia? Me virei da bexiga, né? Aí liguei para o professor Mauricinho, que era aquele que se comunicava com o outro, que intermediava os diálogos com a comunidade. Mauricinho não tem um cabra de peia lá na Curitiba. Em 10 minutos ele me ligou, sabe? Pode aguardar que daqui a uma hora eles chegam aí. Chegaram 14 homens, todos acanhados, assim, né? Porque, primeira coisa, precisamos passar para as pessoas confiança. Ninguém pode chegar na casa alheia sem pedir licença. As minhas várias experiências, eu sempre pedi licença. E olha que eu levei um monte de fora, viu? Eu levei um monte de porta para casa. Mas tem que pedir licença, tem que fazer com que as pessoas confiem em você. E a primeira coisa é, bom dia, como vai? Posso entrar? Eu não posso invadir a casa alheia, eu não posso invadir a história alheia. Eu não posso querer desfazer as memórias alheias por achar que a minha condição enquanto cientista me dá esse direito. Errado. E aí, eles chegaram, tinha um cafezinho para eles. Então, eles primeiro foram surpreendidos ao encontrarem a van lá no ponto. Porque eles acharam que a van não ia. Chegaram no Max, tomaram um café. E aí nós fizemos aquele trabalho, né, Beija? Apresentamos o que eles poderiam conquistar ao tempo que eles preservassem o sítio, que era o patrimônio deles, que eles poderiam, inclusive, render financeiramente, trazer uma renda, um auxílio financeiro para as famílias. E aí, depois de tudo isso, para encerrar, eles retornaram ao museu. Então, nós precisamos respeitar as pessoas, passar confiança para as pessoas e cumprir aquilo que a gente promete. É claro que esse projeto, infelizmente, não foi à frente, nós não retornamos mais lá, né? E aí, eis a questão. É uma educação patrimonial que se restringe a palestras e cartilhas. Isso não é educação patrimonial. Isso é um preenchimento de prazo para justificar o gasto e botar no relatório. Uma arqueologia pública, uma educação patrimonial efetiva, ela estende essa relação. Ela vai ouvir, além do tempo da pesquisa, ela vai retornar para saber se aquilo realmente valeu para eles. Que pode não ter valido a pena, pode não ter trazido os resultados esperados e previstos anteriormente no planejamento. Então, eu acho que passa por isso, Beija. E colegas aí todos. E assim, em relação a essa questão dessa educação patrimonial aí nos licenciamentos, a gente vê que não educação patrimonial, pode ser um tipo de extroversão. Apesar que agora, depois da nova legislação, é feito um relatório, quando o projeto se estende do licenciamento, é feito um relatório à parte, só para a parte de educação patrimonial, e é necessário que tenha um pedagogo, uma pessoa que seja especialista. Mas na grande maioria desses projetos não há... Não, é tudo feito com essa questão do folder palestra, e pensar em educação não é de forma pontual, não pode ser de forma pontual. Você está fazendo ali uma atividade sobre arqueologia, mas não educação. Perfeito. Eu quero dar um abraço para Carlos, Beija, Carlos lá de Santos. Eles Max, olha que presente. Trabalhar de Santos, está aí nos vendo, nos ouvindo. Um beijo, cara. Retorne ao Max. Felipe, é isso, né? Então, um beijo. Essa extroversão, aí eu vou falar do Max, se vocês deixarem. O Max é minha paixão, né? Amor, a gente tem meu filho é meu amor, minha mãe é meu amor, mas paixão é paixão, né? Paixão acaba, né? A paixão embebeda. A gente ouvir Lindomar Castilho. Né, Beija? Então, o museu, eu penso o seguinte, o museu poderia ser mais valorizado. O museu ainda é um invisível para muitos olhos, para muitos gestores. Eu tenho tristeza de dizer isso, mas é fato. O Museu da Arqueologia do Xingó, ele é o segundo museu mais visitado
mais visitado no estado de Sergipe, só perde para o Museu da Gente Sergipana. Também a covardia, né, pensar em concorrer. O Museu da Gente Sergipana está lá na porta de entrada. Todo mundo passa por isso, passa por lá. Então, o Museu de Arqueologia de Timbó, desde sua criação no ano 2000, ele tem um papel assim, primordial nessa relação, nessa comunicação entre a arqueologia pré-histórica e o São Francisco. E quem vive no São Francisco desde hoje, desde sempre. Eu ouvi de uma pessoa há muito tempo, eu chego a arrepio aqui, ela dizia que o São Francisco é o sangue que corre nas veias dela. Então veja só como isso é simbólico, né? Você imaginar que a gente tem que a gente ouve de alguns, que São Francisco surgiu em 1501. Isso é uma falácia, isso não existe. A história do museu, a história do São Francisco vai muito além. Aí o Max entra nessa historinha, dialogando com a comunidade, mostrando que esses grupos que aí viviam, que hoje vivem, essa relação tão próxima, tão cheia de paixão com São Francisco, é preciso ser valorizada. Né, Álvaro? É preciso ouvir as gravadoras do São Francisco, os pesquisadores do São Francisco. É preciso entender como as usinas transformaram essa relação, mas que persiste. Os negros d'água estão aí ainda para contar suas histórias, as carrancas. E aí o museu, ele quando ainda invisível, as pessoas não avaliam, não percebem quanto o museu facilita essa comunicação. Nós recebemos dezenas de estudantes, milhares de estudantes todos os anos no Museu de Arqueologia, de todos os lugares de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, até de Minas Gerais a gente recebeu, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. E essas pessoas, quando elas chegam ao museu, elas percebem que a educação, ela se efetiva, ela se concretiza, de fato. A educação, ela não precisa estar presa a uma carteira, né? Ela precisa ser escancarada. Você pode andar e fazer educação. Com a palavra Paulemar, o professor Paulemar, quando leva os alunos do mestrado ou da pedagogia para Canidé e visita o Mundo Novo, visita Angico, visita o Florestan Fernandes, ele traz as pessoas para uma realidade que existe. Nós precisamos entender isso. Nós viajamos demais. Quanto a perceber o São Francisco tem importância em 1501, no dia de São Francisco. Danou-se, o Apará está aí, vivo, como esteve em todo esse tempo presente e passado. E veja, tem um detalhe, o presente ele só existe por conta do passado. E o passado é o que alimenta esse presente. Eu sempre brinco lá, ninguém, o pior que tinha sido, não tem um passado. Alô? Oi? Oi, tô ouvindo, veja. Ah, tá certo. Né? Então, o Max, ele exercita de fato uma educação patrimonial. Os nossos amigos, nossos meninos do Max, né? Jean, Lilton Lucas, Dani, Andresa, Fábio, Isma Ivete, que passou muito tempo lá no museu, Lili, Alex, Ronildo, nossos colegas, eles se empenham, eles vestem a camisa, né? Eles se transvestem de maxilinos, né? Lembra da exposição lá, Raio, da exposição que a gente resolveu fazer e todo mundo, bora, vamos fazer essa exposição. Pronto, então, é isso, a paixão, ela vem porque a gente respeita o outro lado, o outro ser humano. Não há profissional que eu diria assim, que seja feliz se ele não entender que do outro lado tem uma pessoa que precisa ser ouvida. Na linguagem dela, do jeito dela. Né? E assim, o Max, ele concretiza essa relação do passado com o presente. Você está dentro do Max, você está vendo aquelas peças arqueológicas de milhares de anos e ao mesmo tempo você está enxergando da janela aquela monumentalidade toda da hidrelétrica. E ali dentro você vê essa relação do ser humano com o ambiente, o ser humano que viveu há milhares de anos e o ser humano que vive hoje. E assim, isso é muito bonito. E isso é mostrado por gente muito competente, muito apaixonada. E eu acho que por isso que é isso que faz todo mundo se apaixonar pelo Max.
Porque É são pessoas, verdade. é um ambiente, é o passado e são pessoas maravilhosas, assim. É muito rico, é muito rico. Olha, para quem não conhece o Max fica em Canindé de São Francisco, aqui em Sergipe. E assim, espero em breve que a gente possa voltar a tá passeando por aí e voltar lá para o Max, né? Para É passear e para trabalhar verdade. também. É verdade. Jari, eu lhe amo. Dani Chamosa, Joab Chamosérrimo. Ô, Raildo, o Gustavo, pessoal tá pedindo para oi. você falar sobre turismo. Disseram que nunca Não, te pediram nada, só não, estão me pedindo poupe. isso. Gente, eu sou meio estressada com turismo. Eu tenho um caso meio mal resolvido com turismo, né, Laura? Hein, Dani? Mas eu falo um pouquinho sobre essa questão do Max estar. Eu sempre comento para quem chega lá que o Max ele tem um diferencial. Você chega num Max e você vivencia vários tempos. É a mesma paisagem geográfica em vários tempos. Você está próximo à modernidade, aquela coisa gigantesca que é a usina, e você se depara com um instrumento lítico e uma rocha que também está lá na usina hidrelétrica de Xingó. Então, mas tem essa condição, né, de lhe transportar para vários tempos. E essa sensação, Beija, de você virar e você ver a caatinga seca em alguns momentos, a caatinga hiperverde em outros momentos. Então, esses momentos distintos que são vistos dentro do museu ou fora dele são realmente bem interessantes. Laurinha falou sobre as exposições, depois eu falo um pouquinho de turismo. Não falo não, que eu não sei de turismo, né? Talvez, não vou falar mal não, viu? Estou de bem todo mundo hoje, estou muito feliz. Nós temos várias exposições, né? O Max tem uma exposição permanente, mas as exposições temporárias, que inclusive são montadas lá e também saem de lá para outros lugares, elas fazem um diferencial grande no Museu de Arqueologia de Xingó, né? Nós já montamos exposições sobre paleontologia, que ficou quase 1 ano e meio. Liparini, né? Alexandre Liparini, um grande parceiro do Max, que hoje não está mais na UFS, está na UFMG. E a gente construiu uma exposição que tentava explicar as diferenças entre arqueologia e paleontologia. O que é fóssil, o que não é fóssil, né? O que faz um paleontólogo, o que faz um arqueólogo. Inclusive, recentemente, ele postou no nosso Instagram, lá do museu, essas explicações, e essas pessoas perceberem que existe uma diferença bem interessante. E as exposições do museu, o museu é um teatro, o museu é um cinema, o Museu de Arqueologia faz teatro. Nós recebemos o professor Jário Campos, lá da Ilha do Ferro, um dos alunos lá de União dos Palmares. Esse povo fez uma performance lá nas escadarias do museu. Uma coisa surpreendente. Então, como não pensar arqueologia para todos? Como não pensar arqueologia pública? Como não pensar educação patrimonial no sentido maior? O que você puder abraçar, né? Então, você percebe que essas conversas que nós temos com várias áreas do conhecimento, com vários tipos de exposições, com vários elementos que compõem a exposição. Nós desmontamos recente a exposição Canindé Primitivo. E aí vem uma questão interessante. Como você chegar em Canindé, as pessoas morarem próximo ao rio? Minha gente, repare que é isso. Morarem na Curituba e nunca ter visto o São Francisco. Não saber o que significa aquela pintura vermelha em um bloco de rocha. Cara, isso é surpreendente. Como? Como você morar no sul do estado e não conhecer um aratu, uma mangaba? Falta comunicação. A identidade passa por você se auto-reconhecer. E isso só tende a elevar a autoestima. Essa minha experiência lá em Diaroba, eu vou voltar para Indiaroba rapidinho, beija. A minha relação foi tão grande com Indiaroba que hoje nós temos meus queridos alunos de Indiaroba, que estudavam num galpão vizinho à escola, o galpão cultural, que não tinha parede nenhuma. Quando chovia, a gente tinha que se encolher para um canto até conseguir dar aula. Eu tenho alunos hoje, doutores, vários professores, em várias áreas de conhecimento, mestres. Eu tenho um caso específico de Robinho. Robinho morava no convento, tomava conta do bar do avô o dia todo, vinha para a pista, pegar o ônibus, 5 horas da tarde, chegava lá no convento, meia-noite e meia, sem jantar, que às vezes a merenda lá, o kisuke com um biscoito não dava conta. E quando ele fez o vestibular, nós acompanhamos pela Rádio Jornal.
E aí a gente acompanhou, né? Eu, ele e a família dele toda. E assim, eu chorei como eu chorei no dia que eu passei na UFS para geografia. Porque a conquista é de todo mundo. Você tem que levar para as pessoas a chance dela entender que ela tem chance. E essa autoestima sobe. Então, a experiência que eu tenho de Robinho, hoje ele trabalha no Banco Brasil, está na superintendência em Maceió, sabe? Uma coisa assim absurda. E passa por aí, né? Essas interações, essas práticas, isso é educação patrimonial, isso é arqueologia pública. E, efetivamente é isso. Beija. Sim, plantar uma sementinha, né? É plantar uma sementinha de transformação mesmo, de pensar o mundo de forma diferente, de ver outras possibilidades, saber que as pessoas já viveram de forma diferente, que as coisas mudam, de ver as mudanças. E, assim, ter acesso a conhecimento é muito importante, porque isso liberta as pessoas, sabe? Elas veem outras possibilidades na vida. E assim, eu tô vendo muita gente aqui falando coisa legal. O Álvaro falou que é pra gente voltar lá na casa, na pousada dele lá em Piranhas. Olha, pessoal, é maravilhosa, viu? Tem um cenário assim, cada peça em um cantinho, é uma coisa maravilhosa. Tem Jairo que tá aqui, Rosângela, tem um monte de gente do turismo, Joab tá aí. O seu Jaime chegou o cheiro. Nós estamos nos últimos 10 minutos. Aí, se você quiser responder as perguntas agora, a Fabiana já foi lá na pousada de Álvaro. Sobre o turismo. Faltam 10 minutos. Se você quiser, pode. Você está aqui para falar. Devia ter um desconto. Vou chamar o juiz para ampliar, né? Tem que ter um desconto, porque a neta aqui estava meio esculhambada e a gente teve que sair. Tô de mal. Jaquinho, meu amor. Jaquinho aqui, ó. Paixão. Pastora, Maria Pastora tá aqui. Na próxima semana ela vai estar aqui com a gente, viu? Cheiro, pastora. Minha comadre Martinha, eu amo. Veja. Veja só o que acontece, né? O que é o turismo. O Dani, Laura, Joaba, eu já comentei isso até lá na pós. Eu fiz a pós, né, em planejamento de turismo, para entender por que é que o turismo de Sergipe não traz para si arqueologia, o Museu de Arqueologia, as práticas culturais, né, tradicionais, menores, mais distantes. Por que eles só conhecem uma, duas ou três rotas? Por que se vai para o Mangue Seco e não para a estância? Isso é inadmissível, eu morro. Eu infarto todas as vezes que eu vejo os carros azuis chegarem lá no Porto dos Cavalos e se picar para Mangue Seco. Por que atravessa 550 quebra-molas e não dá chance a Canidé, ao Max, a outros tantos lugares, ao Parque dos Falcões? Por que se pica lá para Piaçabuçu e não dá chance àquele povo todo? E aí eu me angustiava demais. E aí eu fui fazer essa pós. Porque no meu primeiro desejo era fazer turismo, mas na época eu não podia pagar. E essa eu tinha na UNIT, aí eu fui para geografia. Sabe? Geografia deve viajar. Olha as viagens literais, né? Geografia deve viajar, vou fazer geografia. Mas foi o melhor caminho que eu poderia seguir, foi ter feito a geografia. Então eu fui fazer essa pós para entender. E o que eu hoje entendo do turismo? O turismo, como arqueologia, como geografia em alguns casos, não se comunica. O turismo tem que se comunicar com as outras áreas de conhecimento. O turismo ele não é autossuficiente. Laurita falou na live dela que ela foi conhecer uma cidade lá na França com 3.000 habitantes, que tem mais turistas do que Aracaju. Como isso é possível? Isso é qualificação, isso é projeto, isso é planejamento, isso é diálogo com outras áreas de conhecimento. Cara, não adianta você ficar um buzu de Aracaju a Canidé com 40 pessoas e essas pessoas passam 8 horas no ônibus. Há um certo probleminha aí, há um desequilíbrio. Então, o turismo, como arqueologia, tem que se comunicar. Eu acho, gente, que o turismo realmente tem um potencial maravilhoso. Essa pandemia veio para inverter, né, algumas coisas aí. Para transformar. Querendo ou não, você vai ter que se transformar. Eu acho que o turismo de massa, ele vai ter que reaprender
andar. Se é que eles vão conseguir. Porque aí eis a questão. O turismo com arqueologia, com a geografia, com a pedagogia, vai ter que buscar essas comunidades aí invisíveis, Álvaro. Vai ter que buscar Curituba, a Rua dos Negros, a Ilha do Ferro, o povoado Jacaré, Cajueiro, Bom Sucesso, o Mangue Seco, o Porto do Mato, o Retiro, onde eu estou aqui. Tem que buscar, porque senão não vai sobreviver. É preciso se comunicar, dialogar com as áreas de conhecimento próximas, os pares, os mais iguais, com esses que são diferentes e outros que são desprezados. Eu acho que o turismo precisa buscar esse caminho, como fez a arqueologia. E pensar um turismo público, um turismo para as pessoas, um turismo para que as pessoas entendam que existem alternativas para que elas possam sobreviver. Então, não adianta pensar em ganhar muito se esse ganho muito seja em curto tempo. Preciso estender esse tempo. Não necessariamente passa por você se comunicar, né? Eu acho que é por aí. Qualquer atividade, a partir desses momentos agora, mesmo antes, qualquer atividade que não venha trazer um desenvolvimento social, para além do desenvolvimento econômico, ela não faz sentido. Eu acredito que agora, depois de passar isso vai demorar ainda para passar, a gente sabe disso, mas nesses retornos aí, as pessoas vão fazer mais atividades mais próximas e em áreas livres. Eu acho que tem um potencial enorme, tanto para esse turismo de experiência, para o turismo de base comunitária, para turismo arqueológico, aqui em Sergipe e nessa região toda de Xingó. Nessa região toda de Xingó. Olha, eu tenho lido bastante sobre esses projetos, né, que trazem as pessoas junto à academia. O trabalho de Laura é fenomenal. A professora Laura tem um trabalho que realmente traz para Sergipe outra alternativa. O trabalho de Bruninho, lá no Piauí, também é muito interessante. Então, existe o trabalho que o Job fala, essa questão da sergipanidade, junto com o Dênio, né? Você trazer as pessoas que produzem em pequena escala, mas que tem envolvido nisso, né, o saber fazer, o como fazer, a relação de parentesco. Aí eu aprendi isso com minha mãe, essas memórias precisam ser valorizadas. E aí o turismo tem um papel absurdo nesse contexto de facilitar esses diálogos com quem faz a coisa lá nos cantos mais distantes e que ainda são invisíveis. Eu penso dessa forma, Beija. É isso. Para você ver sobre essa questão dessa coisa mais próxima, desse carinho, dessa coisa toda. Nos produtos que eu vendo aqui do Pará, as pessoas amam os produtos porque sabem como é que são feitos e tudo mais, mas eu coloco um bilhetinho, gente. Eu coloco um bilhetinho escrito à mão. Eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, mas nem que eu tenha que alguém fazer isso para mim vai continuar. É o que toca as pessoas, sabe? A gente tá vivendo num mundo que a gente fica tão distante, e tão apartado de todos, né? Que um carinho, um atendimento bom, uma palavra, e tudo isso faz diferença. Tá faltando 2 minutos só, Railda. Você quer sair, a gente voltar uns 15 minutinhos? Ou... Você que manda, você é minha patroa, Railda. Estou aqui só para ser mandada. Jário é um exemplo do que é atender bem. Jário é um dos maiores parceiros do MAS. Jário faz turismo pedagógico de verdade. Outra vertente interessante, que está próximo da arqueologia pública, quando ele visita o museu, quando ele vai para os estudos arqueológicos. Então, exemplos como o de Jário, exemplos como o de Laura, do nosso amado Moisés, lá de Canindé, né? É preciso que essas coisas sejam propagadas, divulgadas, espalhadas. Eu acho que é meio que isso acontece. Você fala, dona Galega? Vamos sair, vamos voltar uns 10 minutinhos só para você encerrar e aí, pessoal, segura aí, volta todo mundo, viu? Não vou embora não. Até daqui 1 minuto, viu?